Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado João Rocha, presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Bom dia, bem-vindo. Olhando para os jornais de hoje, quero começar por falar num dos destaques do Público. Não deixa de ser curiosa esta saída de um homem que acaba hoje também por ser premiado. Muito bom dia mais uma vez. Relativamente à admissão de Miguel Seabra da presidência da Fundação para a Ciência e Tecnologia, gostaria de começar por referir que o que está aqui em causa não é a pessoa em si, nomeadamente as suas qualidades como cientista e investigador, com uma notável carreira como professor catedrático da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. O que devemos discutir aqui é a política que a Fundação para a Ciência e Tecnologia seguiu nos últimos anos, nomeadamente no que diz respeito a dois aspectos que foram fulcrais ao longo deste período. A atribuição de bolsas de doutoramento, com uma redução significativa do número de bolsas individuais de doutoramento e pós-doutoramento que foram atribuídas neste período, o que naturalmente trouxe algumas dificuldades acrescidas às instituições de ensino superior e aos grupos de investigação que contavam com o financiamento desses bolseiros para poder prosseguir a sua atividade. E o segundo aspecto foi o processo de avaliação dos centros de investigação do país, um processo extremamente tribulado e que correu particularmente mal, nomeadamente pelo facto de ter sido muito pouco transparente, de ter à partida regras definidas quanto ao número de centros que poderiam ser apoiados sem que se olhasse à sua qualidade. E note-se que aqui não estamos a falar do dinheiro que havia disponível, estamos a falar do número de centros, embora se pudesse admitir que se o dinheiro não chegasse para todos, não pudessem ser apoiados todos, independentemente da classificação. Ele foi muito criticado por parte da comunidade académica. Tem responsabilidade nestes dois processos que refere, ou estava, de facto, espartilhado pelas imposições do Governo? Quem gera uma entidade como a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que ainda por cima é uma entidade que tem um grau de independência elevado relativamente ao Governo, não pode deixar de ter responsabilidades na gestão do processo. Nomeadamente porque, e volto a dizer, mesmo que houvesse algumas limitações do ponto de vista financeiro, que eventualmente até seriam compreensíveis, o que está aqui em causa é sobretudo o processo e a forma como as questões se desenrolaram ao longo deste período. A falta de conhecimento que os centros foram tendo do próprio processo, as decisões que foram tomadas, em muitos casos, muito pouco fundamentadas, com erros factuais, e estou a falar de casos concretos que conheço, e que impediram que houvesse uma adequada avaliação, nomeadamente quando estão em comparação todos os centros do país, com alguns avaliadores em algumas áreas concretas, em que manifestamente desconheciam que era a realidade do nosso país, quer em alguns casos até se poderia pôr em causa a própria qualidade dos investigadores, como aconteceu, eu volto a dizer, em casos concretos que eu conheço pessoalmente. E por isso, eu diria que este desfecho acaba por parecer natural ao fim de todo este processo, uma vez que seria necessário assumir estas responsabilidades. Refira-se que os processos ainda não estão concluídos, já há casos em tribunal, por exemplo, muito recentemente foram noticiados, e o que é importante agora é, mais do que olhar para o que está para trás, para se criticar, aprender com os erros que foram cometidos. Acredita que a próxima pessoa no cargo, de alguma forma, ajudará a corrigir aquilo que está a partir de errado? Eu espero, sinceramente, que quem assumir este cargo possa ter uma atitude positiva, ouvindo as entidades, os grupos de investigação, os investigadores, e possa obter outro tipo de resultados. E saliento que esta é uma área em que todos estão habituados à crítica, a ciência faz muito com base na crítica e, portanto, são perfeitamente capazes de entender se forem criticados, desde que os fundamentos sejam apresentados e sejam reconhecíveis com o nível de qualidade adequado à investigação científica, que se pretende de muito alta qualidade. Olhando para outros assuntos que estão hoje em destaque, escolhe também a manchete do Jornal de Notícias, um exemplo de que o sistema e a justiça em Portugal não funcionam da melhor forma? São dois aspectos que eu gostaria de salientar nesta notícia. A primeira é de facto essa. É incrível que
com este tipo de acusações muito graves relativamente a este conjunto de empresas que, aparentemente, segundo a acusação, terão trabalhado em cartel e que não tenha sido possível à Justiça concluir em qualquer sentido, porque note-se que, tendo os processos prescritos, ficaremos sempre sem saber se, de facto, as empresas agiram de forma inadequada e ilegal ou não, uma vez que não há nenhuma decisão do Tribunal. E num processo com esta dimensão, em que estamos a falar de várias dezenas de milhões de euros, parece-me crítico não conseguirmos ter uma decisão final da Justiça e que o processo acabe por prescrever. O direito prevê que, até prova em contrário, qualquer pessoa ou instituição seja considerada inocente. O que é certo é que acaba por levantar alguma suspeita o facto de instituições suspeitas fazerem negócios com o Estado ou com entidades públicas. Esta forma de se negociar no Estado poderia ser alterada, na sua perspectiva? Esse era o segundo aspecto que eu gostaria de referir. É que, exatamente, eu compreendo perfeitamente o título, que empresas condenadas ganham milhões nas cantinas do Estado, mas é preciso perceber que, do lado do Estado, há algumas limitações neste tipo de concursos. Nós estamos a falar, em muitos casos, de contratos de dezenas ou centenas de milhares de euros, que implicam ou concursos públicos ou o recurso à ESPAP, que é a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, e em que as entidades públicas não podem deixar de convidar estas empresas. Note-se que estamos aqui a falar de um cartel, ou seja, de um conjunto de empresas que tem uma cota de mercado enormíssima e que, portanto, se qualquer entidade pública as excluísse, não havendo uma decisão de um tribunal, não havendo sequer a inibição do concurso que podia ter sido decretado pela Autoridade da Concorrência, a entidade pública que o fizesse corria o risco de ser processada por estas empresas por não ter convidado ao arrepio da legislação. E, portanto, quem tem que fazer este tipo de concursos está um pouco de mãos atadas, porque não pode deixar de convidar, e note-se que não houve aqui nenhuma condenação, portanto, temos que considerar que as empresas são inocentes, portanto, não faz qualquer sentido não convidar estas empresas, excluí-las, no que seria, isso sim, uma decisão unilateral e injustificada da administração. E, portanto, eu diria que, por muito que se entenda que parece muito mal às entidades públicas estarem a contratar com estas empresas, não tendo elas sido condenadas, não há outra alternativa senão continuar a convidá-las, que aí só obrigam as regras constantes do Código dos Contratos Públicos. Escolho para terceiro tema de análise uma notícia no Jornal de Negócios sobre a falta de competência ou a menor competência dos gestores nacionais. Eu destacaria aqui algumas notas nesta notícia, sendo que um dos aspectos importantes na qualidade da gestão tem a ver com a produtividade. Todos os indicadores existentes, nomeadamente este estudo que foi feito e que é hoje aqui apresentado pelo Jornal de Negócios, nos diz que mais educação e formação é a solução para uma melhor gestão e, portanto, para uma maior produtividade. E no momento do país que atravessamos, em que a produtividade é fundamental para que a economia possa crescer e, sobretudo, neste momento, para que os salários e o emprego possa aumentar, temos que concluir que a aposta no ensino superior, portanto, na formação e na educação, é absolutamente crucial, não só para as próprias pessoas, mas, sobretudo, para a economia do país, para podermos criar emprego e riqueza. E também neste estudo constam aqui alguns dados interessantes. Por exemplo, uma declaração do Governador do Banco de Portugal, em outubro de 2014, que dizia que as empresas são, em média, mal geridas. A maior debilidade do país são os gestores, não os trabalhadores. E é muito curioso quando constatamos que este estudo mostra-nos que, de uma forma geral, os trabalhadores têm mais formação do que os patrões. 52% dos trabalhadores têm o ensino secundário completo, enquanto apenas 41% dos patrões têm o ensino secundário completo. Ou seja, os trabalhadores têm mais formação que os patrões.
Mas sente de alguma forma, como responsável por uma instituição de educação, que este paradigma pode estar a mudar, sobretudo nos grandes negócios das empresas de família, que os filhos que querem ficar no ramo já procuram essa formação adequada? Isso acontece, de facto, embora não ainda na dimensão que seria desejável. Porque, e uma das histórias que o negócio traz é exatamente a de uma empresária, uma gestora atualmente, que começou por ser psicóloga e que depois acabou por ir para a empresa familiar e percebeu que os conhecimentos que tinha eram manifestamente insuficientes para poder exercer uma gestão e a gestão da empresa com a qualidade adequada. Portanto, procurou fazer formação na área da gestão. Mas nem sempre isso acontece. E muitas vezes a segunda e a terceira geração não sentem essa necessidade de formação, acabando por propagar os problemas que surgiram com a primeira geração, eventualmente é com mais riscos, porque não tem a motivação e o empenho que tinha a primeira geração em criar a riqueza. Mas já agora uma nota também interessante é que quando comparamos as multinacionais num determinado país com as empresas exclusivamente nacionais, constatamos que, de uma forma transversal, mas com uma diferença muito significativa em Portugal, os resultados das multinacionais são muito melhores do que as empresas nacionais. E a diferença, de facto, não são os trabalhadores, que são os mesmos, mas sim a qualidade de gestão. E por isso, no momento em que se põe em causa a necessidade da educação, é fundamental percebermos que, sem um maior investimento na educação e na formação, será muito difícil o país ultrapassar as dificuldades que atravessa, nomeadamente no que diz respeito à criação de riqueza, através do aumento da produtividade e da redução das taxas de desemprego elevadíssimas que atravessamos neste momento. E, portanto, mais formação, mais aposta no ensino superior é fundamental para que o país ultrapasse as suas dificuldades. Por falar em educação ou mais educação, hoje o ISEP celebra 163 anos de existência, uma cerimónia que ajuda estudantes, funcionários, colaboradores a aumentarem a autoestima por trabalharem nesta instituição. Serve também, pergunto, para reorientar objetivos? O ISEP tem tido ao longo destes últimos anos uma visão muito clara daquilo que pretende atingir. O problema que se coloca neste momento no ensino superior é que falta fazer a reorganização da rede, falta definir um objetivo claro para o que é o ensino superior. E eu também gostaria de salientar que, sendo o financiamento um aspecto importante em qualquer área de atividade, e estando nós a falar de uma gestão pública, apesar de ter cerca de 50% de receitas próprias, mas continua a ser uma gestão pública financiada pelo Estado e pelas famílias, através das propinas, é muito importante percebermos que é necessário reestudarmos o ensino superior no seu todo e os seus objetivos. E o modelo atual que nós temos não se tem mostrado adequado aos interesses do país, nomeadamente a existência de 2 subsistemas de ensino superiores, com uma dispersão de recursos que, sendo escassos, é fundamental que sejam bem aplicados, não parece ter sido a solução mais adequada. E, portanto, neste momento, mais do que o ISEP entender que é necessário um reforço significativo do financiamento, que seria muito bem-vindo, naturalmente, é necessário repensarmos a rede de ensino superior, toda a estrutura do ensino superior, focalizarmos e centrarmos naquilo que é realmente importante, que é formar os portugueses, dar-lhes qualificações para que possam estar no mercado de trabalho e aumentar significativamente as taxas de produtividade. E se conseguirmos isso, depois então repensarmos todas as outras questões que estão envolvidas, nomeadamente como é que com o financiamento disponível conseguimos redistribuí-lo de forma a globalmente cumprirmos todos melhor a nossa missão. João Rocha, muito obrigada por ter estado neste jornal. Muito obrigado. Bom dia. Nós por agora fazemos uma pausa, voltamos à hora certa. Até já.